é santo, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Desde a semana passada, quando eu tinha ministrado aqui, fim de semana retrasado, o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração, e o que eu prego aqui, para as pessoas que me conhecem há mais tempo, não é mais uma necessidade que eu vejo na igreja. O que eu tenho pregado hoje, aquilo que eu tenho ministrado, é aquilo que o Senhor tem me dado de fato, aquilo que eu tenho vivido, coisas que precisam ser consertadas em mim, é o que eu trago aqui, porque eu acredito que talvez você esteja no mesmo lugar, ou precise entrar em lugares. Aqueles que já me conhecem há algum tempo, não vão me ver ministrando como eu ministrava antes. Não porque era errado a forma como eu ministrava, mas a revelação da palavra que eu tinha, o entendimento da palavra que eu tenho hoje, é diferente. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, para as que estão diante de mim. Nós vamos falar disso aqui hoje. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Essa palavra ela veio como uma continuação daquilo que eu ministrei, sobre andar embaixo de palavras proféticas, sobre como nós devemos nos mover embaixo daquilo que Deus diz que nós temos que andar. Eu fui para casa naquele domingo meditando nas coisas que eu falei aqui. E foi uma semana muito intensa, porque o Senhor disse: você vai continuar essa mensagem. Eu falei assim: ó, Pai, tá voltando, né? É só agora no final do ano que vem. Mas Deus sabe todas as coisas, né, amados? Há um ano e meio atrás, eu conheci a pastora Isabel, lá no condomínio. E era uma época muito tribulosa na minha vida, de muitas dificuldades, de não saber que caminho seguir, de não saber que rumo tomar, de procurar pessoas para conversar, para saber o que fazer. Nunca tinha me visto numa situação dessa. E aí conversei com a pastora Isabel. Deus enviou, o Espírito Santo foi lá na portaria captar um apartamento para alugar, foi mostrar um apartamento. E aí nós indicamos um outro apartamento para ele, Espírito Santo na figura dos céus. E ele conseguiu alugar o apartamento para a pastora Isabel. E eu ia para o monte. Naquela época o Cristiano tinha estabelecido uma campanha de 21 dias. Eu não fui todos os dias, mas ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração, começou a me direcionar para um caminho. A campanha acabou e eu continuei indo para o monte. E depois eu continuei sozinho no monte, orando a Deus e pedindo um direcionamento de Deus. Eu entendia que tinha coisas que eu precisava ouvir que eu ainda não tinha ouvido, que tinha coisas que eu precisava ver que eu ainda não tinha visto. Eu estava falando no carro com a Liliane. É difícil a gente se colocar na posição do outro, entender o que de fato o outro está passando. Mas foi uma época para mim que eu estava perdido. O Espírito Santo usou Cassiano, usou um monte de gente para falar comigo. E depois que eu conversei com a pastora Isabel, que eu fui fazer a digital dela no computador para ela ter acesso no condomínio, ela me falou
que o pastor estava na África, que o esposo dela era pastor, que ele estava na África, cuidando da igreja, que tinha passado por ali um furacão e tinha destruído e pessoas tinham morrido. E eu falei, uau, ele abandonou a casa dele e foi para aí. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, quem é esse cara? Né? Mas depois de algumas semanas eu comecei a pesquisar, né? Eu descobri o nome da igreja, entrei no site, na campanha no monte, orando, e aí eu vi uma das ministrações do pastor Jean. E naquele momento eu disse, eu tenho que conhecer esse lugar. É esse o caminho, é essa voz. Eu tenho que ir para esse lugar. E ainda assim passou mais alguns meses, uns 3, 4 meses, e eu fiz a primeira visita aqui. E quando a gente chegou aqui, estava tocando um louvor que falou muito comigo, que era aquilo que não tinha chegado ao ouvido, aquilo que os olhos não tinham visto, aquilo que ainda não tinha descido para o coração do homem, era o que Deus tinha, e isso foi confirmação na minha vida. É difícil chegar num lugar novo, né? As pessoas não conversam com você, é complicado. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje o Senhor tem tratado no meu coração sobre posicionamento. A gente fala muito de andar embaixo de palavras proféticas, de se mover embaixo daquilo que Deus já estabeleceu para que nós andássemos. Mas nós vamos ver ao longo da Bíblia muitas pessoas se posicionando para a guerra, para a batalha, para situações, sem que Deus dissesse, olha, eis que te digo assim. Nós vamos ver pessoas se posicionando em lugares sem que Deus o desse orientação. Ele simplesmente se posicionou para isso e através disso Deus operou grande milagre. Eu falei para Evelyn, a gente vai ficar ali. No começo foi difícil, porque a gente vinha para cá de manhã e ia para a igreja à noite. Vinha para cá de manhã e ia para a igreja à noite. Mas eu entendi que tinha que me posicionar nesse lugar. Andar de fato nesse lugar. E às vezes eu não falo coisa com coisa aqui, porque nós estamos ainda aprendendo a falar. Muitas coisas, muitos fundamentos que foram construídos de forma, eu falei para a Liliane, versículos que eu tinha como fundamento, como base, não é mais o que parecia ser. Não é mais o que foi me ensinado. Não entendo mais daquela maneira, daquela forma. Por exemplo, essa oferta da viúva antes, eu usava ela para dizer, olha, assim como ela entregou toda a oferta dela, nós temos que entregar toda a nossa. Ela entregou o sustento dela, porque eu não... E não é isso. Ela só manifestou aquilo que ela já era. Porque se você não está em Deus, se você não entrega a sua vida a Deus, nós somos o quê? Como a maioria daquelas pessoas que dava daquilo que estava sobrando, e não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa vida. Deus nos quer por inteiro, a nossa casa. Então eu queria falar hoje de posicionamento. Se tem uma palavra de ordem que veio da parte de Deus para a minha vida, há uns 8, 9 dias atrás, é posicione-se. O exército, quando vai para a guerra, quando vai para a batalha, eles se posicionam em linha de batalha. Eles ficam um de frente para o outro. Eles estão posicionados. Aqui em 2 Samuel nós vamos ver a história de Samá. Samá era um dos valentes de Davi. Um dos oficiais de Davi. E ele se posiciona no meio de um campo que ele plantou. Vamos ler, para não ficar aqui só nas minhas palavras. 2 Samuel 23, 11. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus,
E o Senhor efetuou grande milagre naquele dia. Vamos tentar trazer essa palavra para os dias de hoje, para o dia a dia, para a nossa vida semanal, mensal, para o nosso cotidiano. Vamos trazer para hoje. Ele era um dos valentes de Davi. Eram 37 os valentes de Davi. Esses camaradas lutavam inexplicavelmente. Eram ambidestros, eles lutavam com as duas mãos. Eles faziam coisas que um soldado comum não fazia. Eles estavam preparados para a guerra, eles estavam preparados para a batalha. A gente vai ver que Samá, ele planta um pedaço de terra com lentilha, que não tem um valor comercial, mas tem um valor muito grande nutritivo. Ele trabalha aquela terra, ele prepara o terreno, ele arranca tudo aquilo que é praga, ele lança a semente, ele cuida da semente, e não é fácil. O Alan cuidou do jardim aqui da igreja, né? Regou. Lá no prédio onde eu trabalho, eu cuido do jardim. 1h30, 2 horas regando. E aí quando a gente passa por uma plantinha e vê ela murcha, todo dia a gente joga um pouquinho mais de água nela para ver se ela volta de novo. Às vezes é assim na igreja, né? A gente joga um pouquinho de água no irmão. Rega um pouquinho para ver se ele volta novamente à essência. Dá trabalho. Deu trabalho. E agora, os filisteus, eles vêm contra Israel. Israel estava acostumado a fugir. Todos fugiram. Abandonaram as suas casas, as suas terras, o seu gado. Os filisteus estavam acostumados a levar tudo aquilo que pertencia a Israel. Mas naquele dia, enquanto todos fugiam, Samá, ele decide se posicionar no meio daquele campo de lentilhas. Ele era um guerreiro, ele era um valente. Não estava nele fugir, não estava nele. Fugir era desonrar aquilo que ele acreditava ser. Não estava nele arredar o pé, não estava nele ser espantado, não estava nele. Muitas vezes faltam essas características em nós. Sermos mais audaciosos, mais valentes. De nos posicionarmos por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Às vezes nos falta ser comprometidos. Porque nós, nessa geração, estamos acostumados a abandonar as coisas com uma facilidade tão grande. E eu falo isso para mim. Nunca se viu um índice tão grande de divórcio como nos dias de hoje, porque deu problema no relacionamento, o que faz? Vamos nos separar. Não quero problema. Não quero confusão, não quero guerra, não quero batalha. Porque nós estamos acostumados a entregar os nossos filhos, deixar que o mundo os conduza, os leve. Nós não nos posicionamos. Nós não lutamos por aquilo que Deus nos entregou, colocou nas nossas mãos para cuidar. Então, o que nós não queremos trabalho? Pode levar, eu construo de novo, eu recomeço, eu compro de novo. Essa é a nossa geração. Eu construo outro casamento. Quantas pessoas vinham na igreja e traziam roupas para a gente orar e fotos, né?
mas nunca entraram em uma guerra pelo seu ente querido, nunca entraram em uma guerra pelo seu cônjuge, nunca se posicionaram. Quando os filisteus eles vêm, o Denis falou que semana passada, quando eu peguei o lencinho, emanou poder de... Ai, Jesus. Uma tropa de filisteus era entre, no mínimo, 300 a 800 soldados. É isso que compõe uma tropa. Imagina ali 800 pessoas, e ainda que ele tivesse tática de guerra, estratégia de guerra, ainda que ele soubesse da arte da guerra, ele se posicionou contra 800 pessoas. Quantos por cento de chance ele teria de ganhar aquela guerra? Sabe o que nós precisamos? Nos levantar e nos posicionar. Sabe o que eu achei interessante quando eu comecei a ler? E isso veio do nada, esse versículo. Eu abri a Bíblia e saiu aqui, e a hora que eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, Deus não falou para ele ir, Deus não falou para ele se posicionar, Deus não falou que a vitória seria com ele, Deus não falou que ia entregar os filisteus ao fio da espada, não falou, Deus não falou nada. Ele entendeu que aquilo era importante para ele, ele se posicionou no meio, um lugar visível. Todos os inimigos, quando olharam para ele, viu que só tinha um para derrotar. Sabe, hoje eu vim com a minha mente bem limpa para cá. Hoje eu fiz só 2 folhas assim, só anotações mesmo, entendeu? Na outra vez eu vim com 4 já, né? Não sei se é espiritual ou se eu preciso de cuidados médicos mesmo, porque dar um branco assim é algo inexplicável. Às vezes a gente vai no céu, esquece de voltar e aí pronto. Ele se posicionou ali. Ele não viu a dificuldade, ele não viu a impossibilidade. Talvez ele nem imaginasse que ganharia aquela guerra, aquela batalha, porque ele sabia que estava sozinho. Todos já tinham fugido, todos já tinham o abandonado. Ele estava sozinho. Mas em um guerreiro está não abandonar, não fugir, está em ficar firme. Ele desembanhou a sua espada. Eu não sei se ele orou a Deus, porque a Bíblia não fala das suas atitudes, das suas palavras naquele momento. Às vezes nós ficamos uma vida toda na igreja esperando Deus falar algo e nada acontece na nossa vida e nós não nos movemos e não entramos em lugares porque nós estamos esperando Deus falar. Se Deus falar, eu não vou. Se Deus não confirmar, eu não vou. Se Deus não for comigo, eu não vou. Deus não deu nenhuma estratégia para ele, como dava a Sansão, como dava a Josué quando entrou na terra prometida. Deus não deu estratégia. Ele sabia quem ele era e sabia o que tinha que fazer. Olha para dentro de você, porque foi isso que eu fiz. Olhei para dentro de mim para descobrir quem eu era em Deus e o que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Porque foi por causa do posicionamento dele que você vai ler no último versículo que Deus deu um grande livramento. Ele não sentiu prazer naquilo. E às vezes nós fazemos as coisas sem prazer, mas quando você está posicionado em Deus, meu irmão,
Aí eu escrevi aqui para não esquecer. Qual é o nosso campo de lentilhas? O que nós julgamos ser importante para nós? Nosso casamento, nossos filhos, nossos trabalhos. O que você julga ser o seu campo de lentilhas? Pelo que vale a pena dar a vida? Pelo que vale a pena se sacrificar? Pelo que vale a pena desembanhar a sua espada e ir para a guerra, independente se tem pessoas do seu lado ou não? Não abandone o seu casamento. Não abandone os seus filhos. Não abandone o seu ministério. Não abandone aquilo que Deus te deu, que você cultivou com tanto trabalho. Não tenha medo. Não escrevi isso não, tá? Não tenha medo. Porque o medo, ele anula a nossa fé, ele nos acovarda. Ele nos faz retroceder. Porque aqueles israelitas fugiram. Estavam com medo. Eu escrevi aqui, até quando nós vamos fugir? Elias, no desafio dele com os profetas de Baal, Deus honrou ele poderosamente e caiu fogo do céu naquele dia. E consumiu o holocausto e a água que estava sobre o holocausto, sobre o altar. Naquele dia, todos os profetas de Baal foram mortos. O Senhor deu uma vitória poderosa. E o pastor ministrou sobre isso aqui algum tempo atrás. E mudou totalmente a minha forma de pensar sobre essa situação, sobre esse momento na vida dele. Mas a Bíblia diz que ele sai dali, vai para uma caverna e fica dentro daquela caverna. Porque Jezabel liberou uma palavra contra ele. Ele fugiu. Talvez não era para ele ter entrado na caverna, estar na caverna. Depois disso, ele tinha reis para separar, profetas para consagrar. Ele tinha trabalho a fazer, mas ele estava lá dentro. Talvez seja hora de nós sairmos das nossas cavernas particulares e nos posicionarmos naquilo ou para aquilo que nós consideramos importante, de desembanhar a nossa espada, de lutar, de não temer os filisteus, de não temer principados, de não temer potestades, de não temer os dominadores do mal, de não temer os recados de Jezabel, de não temer, de não se amedrontar, de ficar onde Deus mandou ficar, porque se Deus mandou ficar, Ele vai ser conosco. Se você se posicionar em Deus, se você entender quem você é em Deus, nós vamos falar disso já. Nós não vamos mais fugir, nós não vamos mais ser amedrontados, nós vamos lutar por nossos relacionamentos, por nossos filhos, por nossa casa, por nosso ministério. No livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo declara o seguinte: revista-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Samar estava preparado para a batalha, ele não estava de qualquer jeito, ele estava acostumado com isso. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. O que é isso, meu irmão? Da palavra, da oração, do
jejum, revestir-vos, preparar-vos para a guerra, para a batalha. Eu, quando servi o exército, eu não sabia atirar, eu não sabia nem o que era um revólver, entendeu? 3 meses depois do ralo da boina, eu já estava me sentindo Rambo, Chris Rambo, com uma faixa amarrada no olho preto, entendeu? Tudo preto, não via nada. E eu desmontava o meu FAL e montava sem ver peça nenhuma. Aquilo para mim era demais. Eu sempre fui ruim para atirar, né? É outros 500. Mas no serviço técnico de bússola, de orientação, a gente era bom. Não conseguia correr, não conseguia pular nos buracos, essas coisas era meio complicado. Mas como a gente pode entrar numa guerra se a gente não está preparado para ela? Como nós podemos nos posicionar para algo se a gente não está preparado para aquilo? Como nós podemos resistir o dia mau, o dia da adversidade, o dia que os filisteus vêm contra as nossas vidas? Sabe, o dia que querem tomar algo de nós se nós não estamos preparados? Vamos nos posicionar, igreja. Vamos nos posicionar, gente. Não vamos nos acostumar a fugir, vamos para a luta, vamos para a batalha, custe-nos o que custar. Israel estava acostumado a fugir, Samar não. Isso não estava nele, isso não existia no dicionário dele. Não há honra em fugir, não há glória em fugir. Um guerreiro que vive pela espada, ele morre pela espada. E a maior tristeza de um guerreiro é morrer fora de combate. Precisamos entender quem nós somos em Deus. Na realidade, nós precisamos entender, né, quem Deus é de fato na nossa vida, porque quando isso acontecer, nós vamos entender quem nós somos nele. É o apóstolo Pedro, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 32. (13) 16, 13. Mas vamos ler só o 16. Mateus 16, 13. Não, Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo... Não, vamos ler o 13, para ficar completo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, capítulo 16 diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Pedro recebe a revelação de Deus, de quem é Cristo, Cristo revela a ele quem ele é. Isso trata de identidade. Isso diz porque nós fugimos, porque nós perdemos a nossa referência,
Porque nós não sabemos quem é e quem foi o nosso pai. É por isso que a gente abandona. É por isso que a gente não se posiciona muitas vezes. Quando eu falo a gente, eu falo de mim, tá, gente? Mas se a carapuça servir para você aí, teste ela, porque pra gente passar junto pelo processo, né? Porque tantas igrejas estão cheias de filhos órfãos. Porque tantas igrejas estão cheias de bastardos. Pessoas que não sabem quem é o seu pai, pessoas que não sentam na mesa com o pai, pessoas que estão ali porque se relacionam com o pai através do trabalho que foi dado a eles. Por quê? Porque perderam a identidade. Ou em algum momento isso foi tomado. Porque tem tanta gente dentro da igreja perdida, aflita, angustiada, porque não sabe quem é, está perdido, meu irmão. Não tem destino do pai, não tem orientação do pai, não tem o cuidado do pai. Perto de casa tem uma bodeguinha. Acho que perto de toda casa tem uma bodeguinha ali que vende de tudo, né? Doce, aquela que socorre a gente quando chega no almoço de domingo, falta, né, um extrato. Tem uma lá em casa. E aí a Evelyn falou, passa hoje na padaria e traz um leite, que acabou o leite. Aí eu falei, pede pra Giovana ir na bodeguinha, né, e comprar 1 litro de leite. E assim foi a manhã do primeiro dia, e a tarde. E a hora que eu cheguei lá para pagar a conta, né, a hora que eu saí do trabalho, passei lá, falei, ô seu Zé, quanto que a Giovana veio comprar um leite aqui, quanto que é? Não, é 12 reais. Eu falei, 12 reais um leite? Ô seu Zé, não, é porque ela pegou tantos doces assim, tantas... Eu falei, tá bom então. Paguei a conta da Giovana e depois conversei com ela. Mas o que acontece? Quando você é filho, você não se preocupa, porque você sabe que o pai vai pagar a sua conta, entendeu? Quando você tem um pai que está ali, que vai suprir, e é isso o que muitas pessoas não entendem, o que é Deus. Muitas pessoas não entendem que Cristo, que Ele enviou Cristo para pagar a nossa conta, para restabelecer a nossa identidade. Eu e você, nós não precisamos de fugir, meu irmão. A conta foi paga lá atrás já. Identidade. Samar sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E não importa se eu vou morrer ali, mas eu vou morrer fazendo aquilo que eu sei fazer. Aquilo que eu não sei qual era a conversa desses camaradas lá na caverna de Adulão. Eu não sei o que Davi falou com eles, mas eles andavam com Davi de uma forma inexplicável. Eles invadiam o terreno do inimigo para ir no poço pegar um copo de água para o camarada. Eles sabiam quem eles eram. Ele tinha a identidade dele. Nada podia tirar isso dele. Ninguém pode tirar. Quando você vai lá e você coloca a sua digital no sistema, ninguém pode tirar, ninguém pode passar por você, ninguém consegue, meu irmão. Está registrado lá que essa digital é do Gabriel. Não adianta eu ir lá e não vai dar certo. O pai libertou eles do Egito com mão forte, poderosa, diz a Bíblia. Mandou as 10 pragas, na última eles foram libertos. Abriu o mar vermelho para que eles passassem em terra firme. No deserto, fez manar água da rocha para saciar a fome deles. Enviou codornizes quando eles estavam cansados de comer maná, não. De dia era coluna de nuvem e à noite era coluna de fogo. No deserto eles não perderam nenhuma guerra,
porque o Senhor era com eles em todo o tempo. Esse é o pai que cuida do filho. Só que quando essa identidade ela é rompida, quando cai no esquecimento quem é o seu pai e o que ele é capaz de fazer por você, você também, meu irmão, não é capaz de fazer mais nada. Não adianta fazer por trabalho, não adianta fazer por necessidade. É por quem você de fato é em Deus. Esse era o pai dos israelitas. Esse é o nosso pai. Ele te deu uma identidade, um nome. Ele é quem cuida de mim e quem cuida de você, se nós estivermos debaixo dessa paternidade. O pai dá destino, o pai dá propósito, o pai dá identidade. Talvez isso precise ser resgatado nas nossas vidas. Nós precisamos entender quem nós somos nele, porque fomos chamados nele, porque coexistimos. Essa é a maior dúvida na cabeça das pessoas, porque tanta gente fugindo e abandonando propósitos, abandonando famílias. Um amigo que trabalhava no prédio, um senhor de idade, melhor encanador que eu já vi na vida, trabalhou anos lá. E aí então ele foi por inúmeras situações viver na rua, em estado de rua. E eu fui com o Antônio lá na casa uma vez onde ele estava sendo cuidado, uma pessoa achou ele e resgatou. Ela me ligou há uns 15 dias e falou: Robson, o seu Hélio fugiu já faz uns 2 meses e ele está na rua novamente e eu estou preocupada nesse frio e eu não consigo achar ele. E aí nós, que nunca fomos na rua de quinta-feira, começamos a ir na rua à noite, nos lugares onde dá alimentação. Meu Deus do céu, quanta gente perdida, sem destino. Seus sonhos foram interrompidos, perderam a identidade. Não conseguia ainda achar o seu Hélio. E nem ela. Nossa mente precisa ser transformada, como tem sido ministrado aqui nessa casa acerca disso. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a sua vida nós temos que saber qual é essa vontade de Deus, porque senão nós não nos posicionaremos nunca, jamais. Nós vamos ficar sentados vindo aqui de domingo e basta. E o propósito não se concretiza, porque nós ficamos esperando Deus falar, Deus mandar, Deus dizer. Amados, veio agora na mente uma lembrança de que aconteceu alguns meses lá na casa do Antônio, na oração de terça-feira. Uma das nossas profetas na época falou que nós era para nos revestir, porque havia uma grande guerra instaurada. Se nós não nos prepararmos quando Deus nos avisa, quando o dia mau chegar, nós vamos sucumbir a ele. Nós vamos fazer como os israelitas faziam naquela época, nós vamos bater em retirada, porque nós vamos pensar o seguinte: depois eu reconstruo, depois eu compro, depois eu faço, depois eu falo com a Giovana, depois eu luto pelo meu relacionamento. Tem que ser transformado na nossa mente. Não podemos estar conformados com o que tem acontecido nesses últimos tempos.
não podemos nos conformar com o padrão de cristianismo que nós estamos vivendo, sabe? Porque nós não fomos chamados para estar conformados, nós somos chamados para ser inconformados. Porque João Batista era o que era e fazia o que ele fazia? Ele estava inconformado com aquela situação. Porque Samar se posicionou no meio do campo de lentilhas? Porque ele não aceitou aquela situação, ele estava inconformado com aquilo. Quem esses camaradas pensam que são para invadir, para tomar aquilo que eu plantei com tanto suor, com tanto esmero, cuidado? Eu vou morrer aqui, se tiver que morrer, mas eu vou morrer com a minha espada desembainhada, lutando por aquilo que eu acredito ser o certo. Nós abandonamos as coisas com uma facilidade tão grande. Eu lembro de um dos conselhos que o pastor Jean me deu. Não vou falar, irmão, porque estou preparado para isso ainda, entendeu? É o apóstolo Paulo, sabe? Dizendo lá em Filipenses 3:5, narra a vida de quem era o apóstolo Paulo antes da estrada para Damasco. Começa narrando: eu sou judeu de judeus, vivia segundo a lei. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi ensinado, exortado, ele zelava da lei. Mas aí, ele perseguia os seguidores de Cristo por causa da lei. A igreja está assim, né? Um monte de gente perseguindo os discípulos de Cristo por causa da lei. Lá no versículo, lá no capítulo 2 de Atos, capítulo 9, versículo 2 de Atos, no versículo 3, vai narrar a história de Paulo indo para Damasco, perseguir cristãos. Quando Jesus Cristo veio ao encontro dele, falou com ele, naquele momento ele cai por terra. E não só ele cai, mas barreiras, grilhões, cadeias caem por terra na vida dele naquele momento. Depois, ele declara, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, conhecido de todos nós: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, eu esqueço do que eu fazia, de quem eu era, a minha mente foi transformada, agora eu vivo para Jesus, agora eu vivo para o que Ele estabeleceu na minha vida, agora eu vivo pelos seus propósitos, agora eu me posiciono de uma forma diferente. Mas começa aqui, é como Daniel falou, é intencional. Não espera um anjo descer do céu, pegar você pela tua mão direita e dizer: Cassiano, ó, sou contigo a partir de agora. Vou colocar você de pé, vou te levantar, entendeu? Não é intencional. É você se levantar. Seja no meio da sua dor, no meio da sua fraqueza, seja no momento difícil, é eu me levantar e me colocar naquele lugar, entendendo quem eu sou em Deus, que Ele é o meu Pai, Ele vai na minha frente, Ele vai, meu irmão. Estou terminando aqui para a pastora ministrar daquilo que Deus tem me dado, e eu tenho tentado organizar tudo isso na minha mente, no meu coração. Pastor Caio, ele orou por mim outro dia, e ele falou sobre palavra de entendimento, palavra de sabedoria. E eu falei: meu Deus, para mim era uma palavra só, mas são coisas distintas. E eu disse: eu quero isso na minha vida, Deus. Eu quero essa palavra aí, eu quero esse conhecimento aí, eu quero essa sabedoria, eu quero andar nesse lugar, eu quero viver nesse lugar. Mas se eu rejeito, a pastora me mandou: você prega, filho? Eu disse: eu prego. Se eu digo não, né? Se eu digo não dá, o pastor Jean falou: você prega? Prego.
Mas se eu digo não, eu tô fugindo, meu irmão. Eu tô fugindo. Isso é só um exemplo, não é disso que trata, sabe? Trata de entender quem nós somos em Deus. Porque quando nós entendermos que nós somos filhos dele, que nós temos que voltar lá atrás e recomeçar tudo de novo da forma certa, sabe? Arrumando o que você estragou, remindo. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos de posicionamento. Em nenhum momento você vê ele desistindo, ele retrocedendo, ele voltando para trás. Lá no final da vida dele você vai ver ele dizendo: sofri muitos naufrágios, muitos açoites, fui apedrejado tantas vezes, preso tantas vezes, picado por cobra tantas vezes. Ele chegou no final da vida dele cheio de marcas. Mas desde quando ele foi chamado, ele sabia quem era o Pai, ele sabia quem ele era no Pai, ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele fez aquilo, custe o que custasse. Foi o que Samá fez, foi o que Neemias fez. Neemias era copeiro do rei, gente. O que esse homem entendia de construção? Mas ele ouviu que Jerusalém foi desolada, destruída, os muros estavam caídos, a cidade era uma ruína, aquilo encheu o coração dele. Deus não mandou ele ir lá e reconstruir Jerusalém, ele se posicionou para isso. Ele disse: eu vou lá. E aí depois teve o rei Artaxerxes o ajudou, mas se ele não tivesse se posicionado, Jerusalém teria sido, os muros de Jerusalém teriam sido reconstruídos novamente. Trata de posicionamento, gente, de entender quem nós somos. Se tiver que abrir mão de coisas, se tiver que ter percas, você vai ver o apóstolo Paulo declarando aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, leia desde o primeiro versículo, quando chegar em casa. Ele vai dizer: eu considero tudo aquilo que eu vivia como escória, como lixo, depois que eu conhecia Cristo. O problema é que muitas vezes estamos dentro da igreja e não conhecemos a Cristo, quem Ele é e o que nós somos nele. Esse é o problema, por isso tem tanta gente perdida, órfã de pai, sem saber o que fazer, que caminho tomar, como se posicionar. Só mais 3 pontos, tá? Samá, ele teve atitude, ele não desanimou e ele lutou até o fim. Porque quando a gente começa a fazer uma coisa, às vezes a gente começa bem, da forma certa. E ao longo do caminho nós nos perdemos, nós desanimamos, nós vemos as dificuldades, que não é do jeito que a gente pensou que ia ser, entendeu? Quando a gente recebe uma oportunidade para pregar, fala: vou arrebentar, vou falar que nem o pastor Jean, nossa, Deus do céu. E aí não é assim, meu irmão, porque leva um certo tempo, entendeu? Vou evangelizar os mendigos. Eu fui lá, meu, o que eu vou falar para esses caras aqui? Fazia isso quando eu era jovem, né? Com o pastor Maurílio, a gente vinha para a cidade, ele enchia a perua dele de jovens e a gente via dar comida para os mendigos e tal. Expulsava os demônios, era uma gritaria naquela época, meu Deus. E aí eu lá na cidade, nesses dias, vendo um monte de gente no chão, precisando de uma palavra. Se não houver posicionamento, se eu não entender quem eu sou, no lugar que eu tô, não tem posição, meu irmão. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir,
se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Foi uma declaração de Josué aos israelitas que estavam inconstantes, indecisos, sem saber o que fazer. Ele falou: se vocês querem continuar adorando a deuses, servindo a Baal, pode continuar. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, independente de onde for. Eu lembrei de quando eu vim para cá, eu ia falar, mas esqueci. Não marquei, aí a gente esquece. As pessoas dizem: mas você vai lá para Sumaré, cara? Tem tanta igreja aqui. Tem tanta igreja aqui perto de casa, igreja boa, né? Com ar-condicionado, com... Não é a igreja, não é a localização da igreja. É aonde você entende que Deus está chamando você, sabe? A distância é só o preço que eu tenho que pagar, está na conta. Não é pegar a cruz e ir até Jesus. É o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Eu não respondo mais, porque eles não estão no mesmo lugar que eu estou. Eles não vivem o que eu vivo. Eles não sabem o que eu sei. E aí quando eu digo para minha mãe: Deus tem um propósito na minha vida lá, por isso eu estou indo lá. Ela continua não entendendo, mas a assembleia aqui, eles tocam mas Deus me chamou lá, eu tenho que estar lá, entendeu? Eu entendo isso. Ser constantes é o que o apóstolo Paulo nos aconselha. Ser constantes, prossigo para o alvo, não retrocedendo, não desanimando, não largando mão do arado. Ele lutou até o fim. Agora o último versículo que eu quero ler aqui, ó. Nada temos das coisas que hás de padecer. Essa foi a carta à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse. Nada temas das coisas que hás de padecer. O apóstolo Paulo falando. João, essa foi a revelação de João. A igreja de Esmirna. Não tenha medo do que você vai padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Entenda quem você é em Cristo. Ore a partir de hoje, se você ainda não sabe. Clame ao Senhor, se você ainda não clamou. Ele vai se revelar a você, e vai revelar quem você é nele. Você não é adotado, você tem um pai. Nós temos um pai que pagou a conta. Nós precisamos nos achegar a ele, ir diante dele, e ele vai se chegar a nós também. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Vou pedir pro Daniel louvar um louvor, ministrar,
um louvor e a gente ora. E nessa oração, coloque-se diante de Deus, de fato, do Espírito Santo que está aqui nessa manhã. Eu me lembro de quando eu estava no monte, sozinho, e inúmeras pessoas orando ao redor. Eu me lembro de ouvir uma voz que veio forte na minha mente, no meu coração. Essa voz, ela está o tempo todo falando conosco, mas nós ouvimos ela muito pouco. E quando a gente ouvir ela, nós vamos entender o que nós precisamos fazer, aonde nós precisamos estar. Vamos sair daqui posicionados naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para lutarmos por aquilo, para guerrearmos por aquilo, custe o que custar. A palavra de ordem é: não fuja, não abandone, não deixe. Santo Espírito de Deus, quebra correntes, Senhor, quebra cadeias, quebra grilhões, Pai, tudo aquilo que nos afasta do centro da sua vontade, que nós possamos novamente, meu Deus, estar no centro, Senhor, posicionados, voltar a ter intimidade com o Senhor, meu Deus, voltar a ouvir a sua voz, Pai, nos conduzindo e nos guiando, segundo o seu querer, Deus, segundo a sua vontade, Pai, que possamos nos posicionar como filhos, meu Deus, debaixo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, que não venhamos ser só trabalhadores fiéis, Deus, mas filhos, Pai, que entendem o propósito, que recebem o destino, e que é cuidado pelo Senhor, meu Deus. Que nós possamos sair daqui hoje aliançados com o Senhor, Deus. Que possamos entender que ceia, Pai, é o Senhor nos dando vida para seguir em frente, Pai. Saia daqui hoje aliançado com o Senhor. Faça uma aliança com Ele, se posicione nele. Entenda quem você é nele. Se você não sabe, clama a Ele. Ele vai te revelar quem Ele é e vai revelar quem você é nele. O que você precisa fazer, onde você precisa estar. Mas seja como Samá, amém? Desembanhe a sua espada. Se posicione.